A leitura diária desta quarta-feira, dia 2 de janeiro, tem como tema: devemos nos precaver contra as manifestações malignas. O texto está em Atos capítulo 16, do verso 16 ao 18, que narra um acontecimento que nós vamos ler. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. E ele, na mesma hora, saiu. Nem todo distúrbio mental é de origem maligna. É uma possessão maligna. Na psicologia se conhece, sabe, que existem muitos distúrbios da mente que a pessoa pode sofrer. É coisa do organismo, né? Do organismo humano, da parte física humana. Como também existe a possibilidade de uma pessoa ter um distúrbio mental por influência maligna, por possessão maligna. Há essa possibilidade. Agora, como nós devemos lidar com ela? Nós temos aqui algumas orientações da Palavra de Deus com relação a esse sentido. Primeiro é ter confiança no Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19, nós encontramos esta orientação do Senhor Jesus. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Nós precisamos confiar nisso que o Senhor está falando. Ele deu autoridade, ele deu condições, e ele é muito claro: nada absolutamente vos causará dano. Esse poder, essa autoridade era sobre todo o poder do inimigo. Então é preciso confiar que é Deus que tem todas as coisas sob o controle. Inclusive, ele tem o controle sobre o maligno. Segundo modo de lidar com essa situação é estar de prontidão. Marcos 9, 29, Jesus diz o seguinte: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Os discípulos se defrontaram com uma pessoa que estava com um distúrbio, com uma perturbação, e eles pelejaram para resolver aquilo e não conseguiram. E o Senhor foi lá e resolveu, e libertou aquela pessoa. E eles ficaram intrigados: por quê nós não conseguimos? E o Senhor Jesus disse que há certas castas de espíritos que só saem mediante um trabalho preventivo, que é de oração e jejum. Se você vive num ambiente de muita pressão maligna, é importante que você tenha tempo para orar e para jejuar, porque há situações que você tem que estar preparado, tem que estar de prontidão. Na verdade, a gente tem que estar de prontidão todo dia, mas há casos que são mais desafiadores. Outra coisa importante com a qual nós devemos saber lidar é não provocar o inimigo. Às vezes a pessoa está quieta no seu canto e provoca uma confusão para ela mesma. Se você for mexer numa casa de maribondo, de caba, elas estão lá quietinhas no canto delas, mas se você provocar, elas vão lhe picar. Em Judas, capítulo 1, do verso 8 a 10, ele dá uma orientação sobre isso. Ele diz assim: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Isso é tão comum nos nossos dias. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Preste bem atenção. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Tem muitas pessoas que têm um poder inferior a Miguel e ficam desafiando o inimigo. Ficam xingando, ficam dizendo coisas atrevidas. Você não está vendo ele, você não conhece ele, como é que você tem
tanta ousadia, né? Eu acho que isso é um atrevimento de provocar um inimigo mais forte que você. Miguel não pronunciou nenhum juízo infamatório para infamar, né? Ele só disse o seguinte: o Senhor te repreenda. Veja que ele usou a autoridade de Deus para repreender o inimigo. Continuando, o texto diz: estes, porém, os contemporâneos de Judas, que são muito parecidos com os nossos, estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Para a nossa reflexão, eu quero deixar Mateus, capítulo 10, e verso 16, aonde o Senhor dá algumas admoestações aos seus seguidores. Ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso é para você refletir nesse dia, nessa quarta-feira. Você que prega o Evangelho, você que ora, você que procura ajudar as pessoas, seja prudente como as serpentes, seja simples como as pombas. Essa é uma recomendação do Senhor, porque assim nós teremos chance de sermos vitoriosos nessa luta, né, contra o maligno. O texto nos diz que nós devemos nos precaver contra as manifestações malignas. E o Senhor Jesus diz: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Pense nisso e tenha uma ótima quarta-feira da paz do Senhor.